Ao longo da história, o ser humano, um ser conflituoso por natureza, tem declarado guerras indiscriminadamente contra os seus semelhantes. Vimos tribos contra tribos, nação contra nação, fortes declarando guerra aos fracos e até várias nações unidas em um só grupo declarando a guerra a outro grupo de nações. O resultado sempre é o mesmo: sangue, terror e morte em ambos os lados. No vídeo de hoje falaremos sobre um episódio extraordinário em que o ser humano, além de conflituoso, mostrou sua arrogância infinita ao cometer o erro de declarar a guerra ao meio ambiente que o cercava, ou seja, a própria natureza. Este foi, sem dúvida, um dos episódios mais surpreendentes e pouco conhecidos do século XX. Imagine um país inteiro mobilizado contra um inimigo, os pardais. Isso mesmo, vamos descobrir como e por que a China comunista declarou a guerra a essas pequenas e inocentes criaturas. Além disso, você também vai conhecer as causas e saber mais sobre esse episódio sombrio que aconteceu na China, que hoje conhecemos como a Grande Fome. Prepare-se para mergulhar em um incrível relato de políticas extremas, consequências ecológicas devastadoras e lições valiosas sobre como o equilíbrio da natureza é vital para a nossa existência. Vamos começar pelo início e explicar um pouco em qual contexto surgiu a ideia de acabar com todos os pardais da China. No final de 1949, o Partido Comunista triunfou definitivamente e proclamou a República Popular da China. Naquela época, a maior parte das terras agrícolas chinesas estavam nas mãos de proprietários e camponeses ricos, enquanto a maior parte dos camponeses não possuíam terras ou tinham apenas pequenas parcelas estéreis. Para evitar passar fome, esses camponeses alugavam terras dos grandes proprietários, que exploravam a necessidade dos camponeses, cobrando aluguéis exorbitantes. Sem dinheiro, os camponeses pagavam com parte de suas colheitas, frequentemente entregando metade do que produziam. Em algumas regiões, essa porcentagem chegava a até 80%, deixando-os com muito pouco para o próprio consumo. Quando o Partido Comunista, liderado por Mao Zedong, proclamou a República Popular em 1º de outubro de 1949, a situação no campo mudou radicalmente. No início do seu governo, Mao Zedong conquistou a simpatia de muitos camponeses, pois melhorou rapidamente o sistema de saúde, dobrou o número de crianças na escola, combateu os produtores de ópio, concedeu mais direitos às mulheres e expropriou as terras dos grandes latifundiários, cerca de 1 milhão deles, desde os mais poderosos até os mais humildes. Os proprietários tiveram suas terras confiscadas e foram frequentemente executados pelos próprios camponeses que exploravam. Foi um violento e brutal processo de restribuição de terras, que beneficiou centenas de milhares de camponeses pobres. Essas primeiras políticas de Mao Zedong o transformaram em um verdadeiro herói para os camponeses e, ao mesmo tempo, também implementou um medo atroz entre eles. Mas essa propriedade que o pobre camponês havia ganhado não duraria por muito tempo. Mao Zedong também era um grande admirador de Stalin e tinha como objetivo industrializar a economia da China da mesma forma que Stalin fez com sucesso na União Soviética. Para isso, a China pediu ajuda à União Soviética, que enviou um grande número de máquinas, armas e conselheiros em troca de uma enorme dívida. Para industrializar o país, a China precisava aumentar a população em suas cidades, já que, até então, 80% da sociedade chinesa vivia no campo, a maioria em pequenas plantações familiares não mecanizadas e pouco competitivas. As famílias sobreviviam do que produziam em suas próprias plantações e do pouco que lhes sobrava, vendiam. E este modelo agrícola não sustentava a nova leva de trabalhadores que se dirigiam para as cidades em busca de uma vida melhor, trabalhando nas fábricas.
E foi a partir de 1953 que o Partido Comunista implementou a propriedade coletiva das terras através da criação de cooperativas de produção agrícola. Ordenou a coletivização do campo e proibiu a agricultura privada. Isso significava que as terras dos camponeses passariam a ser do governo e os camponeses, ao invés de produzirem para si mesmos e venderem o excedente, trabalhavam nas plantações, cumprindo umas metas que o governo implementava e ganhando um salário. Já em 1958, Mao Zedong e o seu governo lançou o Grande Salto Adiante, que pretendia tornar a República Popular da China em uma nação desenvolvida e socialmente igualitária em tempo recorde, acelerando a coletivização do campo. Ele acreditava que a industrialização da agricultura multiplicaria a produtividade, gerando excedentes que alimentariam as cidades e aumentariam as exportações, prevendo que, em apenas 15 anos, a produção industrial da China ultrapassaria a do Reino Unido, que à época era um modelo de industrialização a seguir. No entanto, a China não tinha o capital financeiro necessário para os investimentos dessa industrialização. Portanto, Mao Zedong optou por utilizar ao máximo o capital humano que abundava no país. Assim, Mao Zedong estabeleceu uma alta meta de fabricação de aço para aquele ano, o dobro da produção do ano passado. E tendo em conta que ele não tinha suficiente indústria nas cidades, o que havia importado da China não era muita coisa, ou seja, as cidades não estavam fortemente industrializadas para garantir esta produção. Então, ele teve uma ideia que considerou perfeita para suprir a carência de fábricas. Obrigou a população em geral a construir fornos no quintal para produzir aço. E para isso, todos foram coagidos a doar praticamente todas as peças de metal que possuíam, incluindo objetos produtivos e essenciais, ferramentas agrícolas, mesmo aquelas necessárias para lavrar os campos, utensílios de cozinha, maçanetas de ferro e até mesmo os grampos de cabelo das mulheres foram confiscados e derretidos. O slogan daquela campanha foi: entregar uma picareta é destruir um imperialista, esconder um prego é esconder um contra-revolucionário. E agora, o camponês teria que trabalhar no campo para cumprir com as metas da safra e também nos fornos para produzir aço. Assim, Mao Zedong evitaria a importação de maquinaria pesada do exterior. No entanto, essa iniciativa fracassou, pois a maioria dos chineses não recebeu formação e não sabia produzir aço. Além disso, a temperatura daqueles fornos era insuficiente para produzir um aço de qualidade, resultando que os camponeses fabricavam era um material de péssima qualidade e inservível. O plano de Mao Zedong não estava dando certo e ele foi logo culpando a população de boicote e corrupção. Dessa forma, ele iniciou uma campanha de repressão. Quem fosse pego estocando grãos seria fuzilado. E aqueles camponeses que fossem flagrados com uma mínima quantidade possível de comida eram aprisionados. Muitos foram mortos e as famílias nem sequer podiam realizar os funerais dos seus entes queridos, porque os funerais haviam sido considerados um desperdício de tempo. Mao Zedong passou a frequentemente acusar os líderes camponeses das aldeias de esconderem grãos. Ele declarou assim ao seu alto escalão: todas as equipes de produção ocultam alimentos para dividir entre si, escondem até em porões profundos e secretos com guardas e sentinelas. Estão comendo folhas de cenoura durante o dia e arroz à noite. Ele acreditava que a população fingia não ter a comida adequada, mas que na verdade possuíam alimentos de qualidade que consumiam secretamente. Então, Mao Zedong implementa as comunas populares, que eram grandes zonas que abrigavam milhares de camponeses. Muitas famílias tiveram que se deslocar de suas aldeias para fazer parte da comuna popular que lhe correspondia,
e todos os indivíduos da comuna tinham um objetivo comum: cumprir com as metas designadas pelo Estado sem distrações, e cada comuna tinha vigilantes e autoridades responsáveis para administrá-las. Dessa forma, Mao Zedong tentava substituir a família pela comuna popular como espinha dorsal da sociedade. Nas comunas, as liberdades individuais foram completamente abolidas em nome do bem coletivo. Um estatuto estabelecia que todos os aspectos da vida dos membros da comuna deveriam ser controlados por ela. Todas as famílias tinham que entregar totalmente seus lotes privados, suas casas, animais e árvores. As famílias deveriam dormir juntas em dormitórios, de acordo com os princípios de beneficiar a produção e o controle. E o estatuto determinava também que suas casas deveriam ser desmanteladas se a comuna precisasse de tijolos, telhas ou madeira. A vida de todos os camponeses deveria girar em torno do trabalho. No final de outubro de 1958, já haviam sido criadas 26.000 comunas populares. Cada uma delas possuía cerca de 5.000 famílias. E a todos os moradores eram dadas ferramentas e, em troca, exigia-se o cumprimento das metas. Mas esse plano das comunas rapidamente começou a dar errado, e por vários motivos. Começando por aqueles que eram os responsáveis de dirigir a comuna. Eram pessoas que não tinham nem a competência necessária e nem experiência em gestão, que desperdiçavam enormes quantidades de mão de obra em infraestruturas inúteis, pois, ao parecer, para ocupar um bom posto na comuna, era muito mais importante ser fiel ao Partido Comunista do que ser um bom gestor e um profissional qualificado, o que causava enormes ineficiências. Além disso, os trabalhadores não tinham nenhum incentivo para trabalhar duro e evitavam as tarefas mais difíceis, algo que só foi se agravando com o tempo e com o chegar da fome severa. Isso levou as autoridades a cometerem milhares de assassinatos e torturas para forçar os camponeses a darem tudo de si em sua jornada de trabalho. No final, foi estabelecido um sistema de pontos no qual os camponeses só comiam com base no que produziam. E assim, todos aqueles que tinham alguma doença que os impedia de trabalhar acabavam morrendo de inanição. E no meio de tudo isso, o que não se cumpria de jeito nenhum eram as metas impostas pelo Estado. E o medo impedia que alguém denunciasse a situação e principalmente criticasse ou dissesse que o plano do grande Mao Zedong não estava funcionando. Isso podia significar a morte. E as autoridades locais das comunas sabiam disso e jamais ousariam a se opor às políticas de Mao Zedong. E essa situação, esse cenário, prevaleceria durante grande parte da Grande Fome Chinesa. E ao não poder cumprir com as metas estabelecidas e não denunciarem as deficiências na comuna, os líderes simplesmente falsificavam os relatórios, informando uma produção de grãos que era mais de 3 vezes a quantidade verdadeira, o que só piorava a situação, pois era com base nesses números que o governo de Mao Zedong estabelecia as novas metas seguintes. O governo começou a fazer propaganda das áreas que teriam tido produções astronômicas. As colheitas estratosféricas, colheitas imensas em um tempo recorde, enchiam a imprensa e as notícias se espalhavam pelo mundo afora. Mas nada mais longe da realidade, e Mao Zedong sabia de tudo aquilo, e ouvindo aos seus conselheiros, ele decretou várias mudanças nas técnicas agrárias baseadas nas ideias do pseudocientista russo Trofim Lysenko, que aconselhou o plantio denso, que consistia em plantar as sementes bem juntas, primeiro colocando 3 vezes mais sementes por metro quadrado e depois colocando o dobro disso. Eles pensavam que, se as plantas fossem da mesma espécie, elas não competiriam por espaço e nutrientes, mas, na verdade, elas competiam sim, o que fez com que crescessem mal e a colheita fosse escassa.
Além disso, também surgiu a ideia de que as sementes enterradas profundamente, de 1 a 2 metros de profundidade, cresceriam melhor e mais fortes com umas raízes, que se alimentavam de um solo que era mais rico, o que naturalmente não funcionou. E os sistemas de irrigação mal planejados também causaram o ressecamento de muitas plantações. Porém, a inoperância das comunas não foi o único problema. Uma série de secas, tempestade e inundações devastou milhares de hectares de cultivo, criando assim uma situação crítica, onde a população realmente começou a passar uma fome severa. Outra grande medida do plano de Mao Zedong para transformar a China em uma grande potência industrializada foi a Campanha das 4 Pragas, uma campanha de higiene que identificava a necessidade de exterminar 4 grandes inimigos da China: os ratos, as moscas, os mosquitos e os pardais. Os 3 primeiros porque traziam doenças e causavam epidemias, e o último, o pardal, porque comia os grãos dos campos, diminuindo drasticamente as colheitas. Em sua campanha, Mao Zedong afirmava que os pardais roubavam do povo os frutos do seu trabalho e dizia que os pássaros são animais públicos do capitalismo. Portanto, o pardal era um inimigo da Revolução Chinesa que deveria ser exterminado, uma praga inútil que só comia os frutos e sementes das plantações. Começou assim uma intensa campanha publicitária com a qual a população entendeu rapidamente que deveria matar os pássaros. Essa campanha contra os pardais tinha um argumento e regra aritmética feita pelo governo de Mao Zedong que um pardal consumia anualmente 4,5 kg de grãos, concluindo que cada 1 milhão de pardaus exterminados garantiria alimentos para cerca de 60 mil pessoas. Agora, o grande desafio era como exterminar esses pardais. Atirar neles não era uma opção, pois muito da munição poderia ser desperdiçada, a qual poderia ser utilizada contra os contra-revolucionários e o imperialismo mundial. O veneno poderia ser utilizado, mas não resolveria o problema. As armadilhas eram eficazes, porém colocar milhões dela era extremamente problemático até mesmo para a grande China comunista. Então, o governo tomou uma decisão sensata, permitiu que os próprios camponeses assumissem a nobre tarefa de se livrar dos pardais, o grande inimigo da revolução. O extermínio dos pardais na China começou com o grito do slogan "Viva o Grande Mal" e trapos ondulantes amarrados a varas compridas nos parques, ruas e telhados, todos os aldeões, e camponeses deixaram seus afazeres gritando e agitando as mãos. Todo mundo, estudantes, idosos, crianças, homens e mulheres gritavam, assobiavam, acenavam e batiam panelas. O objetivo era fazer de tudo para manter os pardais no ar pelo maior tempo possível. Havia uma expectativa de que os pardais não conseguiam voar por mais de 15 minutos sem descanso. E era verdade. Os pássaros, exaustos por voar por tanto tempo, literalmente começavam a cair do céu. Aqueles que não morreram na queda eram mortos com qualquer pau, pedra ou objeto que os chineses tivessem nas mãos. A batalha contra os pardais também foi liderada por uma multidão de crianças armadas com estilingues e pedras. Para eles, o desafio se tornou uma aventura, e aqueles que mais contribuíam para o extermínio se tornavam verdadeiros heróis. Todos responderam ao chamado. Quase metade da força de trabalho chinesa foi mobilizada para acabar com os pardais. Em parques e cemitérios, onde havia menos pessoas, foram instaladas 150 zonas de tiro livre para abater os pássaros. Inclusive, houve um treinamento especial nas técnicas de tiro de pássaros, preparando os cidadãos para a guerra contra os pardais.
Alguns pardais encontraram refúgio nas instalações de várias missões diplomáticas. O pessoal da embaixada polaca em Pequim negou o pedido chinês para entrar nas instalações da embaixada para espantar os pardais ali, escondidos, e como resultado, a embaixada foi cercada por pessoas com tambores. E após 2 dias de constantes batucadas e ruídos estridentes, os polacos tiveram que usar pás para limpar a embaixada dos pardais mortos. Em toda a China, os ninhos foram destruídos, os ovos foram quebrados e os filhotes aniquilados, e aqueles que estavam em ninhos que não foram encontrados morreram porque não havia adultos para alimentá-los. As ruas estavam cheias de cartazes contra as 4 pragas. A propaganda foi elemento-chave em alguns discursos e a frase que ecoava era: "Os pardais são uma das piores pragas da China." Pessoas aguardavam em longas filas, segurando cachos de pardais mortos para apresentá-los às autoridades, que registravam o serviço em grandes livros. Apareciam caminhões repletos de pardais mortos, pois a população tinha que mostrar que estava colaborando para exterminar o inimigo da China, ou seria severamente castigado. Além disso, tinha que informar aqueles que não colaboravam. Outra imensa quantidade de pardais foi aniquilada diretamente pelo Estado, ao espalhar toneladas de pesticidas nos campos de cultivo e de uma maneira indiscriminada ao longo de 6 meses. Tanto em Pequim quanto nas regiões costeiras, não só os pardais, mas todo tipo de pequenos pássaros foram aniquilados. Os caçadores atiravam em tudo que voava, gastando 330 quilos de pólvora num único dia para matar os pardais. A campanha foi um tremendo sucesso e esteve prestes a aniquilar completamente os pardais da China. O governo e muitos celebraram a quase erradicação da ave, com uma aparente boa colheita atribuída a isso. Os pardais não mais bicavam as sementes e Mao Zedong se vangloriava do sucesso da campanha. No entanto, comparando a 1958, a colheita de 1959 diminuiu para cerca de 30 milhões de toneladas. Ao parecer, novamente aqueles relatórios foram falsificados, para mostrar que o plano tinha sido o sucesso esperado. No entanto, o líder comunista estava bem ciente da situação e, longe de corrigi-la, insistiu em punir seus críticos. No meio da guerra contra os pardais, muitos idosos perderam a vida ao cair das árvores ou dos telhados das casas enquanto tentavam derrubar os ninhos das aves. Mas isso não era nada em comparação ao que vinha a seguir. Em 1960, Mao Zedong estava ciente da enormidade do seu erro, especialmente após a Academia de Ciências da China realizar autópsias nos corpos das aves em 1959, e também avisos das comunidades internacionais, que advertiram desde o começo, mas Mao Zedong não quis ouvir. Os resultados revelaram que os pardais comiam grãos, sim, mas que a maior parte de sua dieta consistia na ingesta de insetos. E assim foi como os chineses perceberam que haviam dizimado o melhor pesticida natural que protegia suas colheitas. E isso foi possivelmente um golpe severo para a moral de Mao Zedong, que em 1960 já havia caído em si e ordenado o fim da campanha contra os pardais. E o fez de uma maneira muito discreta. Dirigiu-se à mídia e simplesmente disse uma única frase: esqueça-os. E assim, as 4 pragas foram redefinidas em 1960, com ratos, moscas, mosquitos e percevejos. Assim, terminou imediatamente a perseguição contra os pardais. Mas o dano já estava feito e as proporções seriam colossais. Mao Zedong, que acreditava firmemente que podia dominar a natureza de acordo com as suas vontades, havia quebrado o delicado elo que une o homem à sua maior protetora. E as consequências seriam terríveis, mas não para ele, pois nem o líder comunista e nem os seus chegados morreram de fome durante a Grande Fome Chinesa.
O que aconteceu foi que os campos de cultivo começaram a ser atacados por insetos que se reproduziam descontroladamente na ausência do seu maior predador natural. Especialmente os enxames de gafanhotos devoraram tudo em seu caminho e, para piorar a situação, o governo havia esgotado seus estoques de pesticidas ao utilizá-los na aniquilação das aves. Os números não são exatos, mas os especialistas estimam que entre 1958 e 1961, as forças do Estado e a população em geral destruíram 1,5 bilhão de ratos, 100 mil toneladas de moscas, 11 mil toneladas de mosquitos e 1 bilhão de pardais. À beira da extinção. Ainda hoje, como mostra o mapa do habitat do pardal no mundo, a sua presença inexistente pode ser observada na China. Nikita Khrushchev, da União Soviética, apoiou Mao Zedong na campanha de repovoamento dos pardais. Para isso, o líder chinês solicitou à União Soviética o envio secreto de 200 mil aves, procurando evitar uma queda em sua popularidade na China. As condições de miséria eram terríveis, com as colheitas devoradas por gafanhotos e muitas pessoas perecendo na pobreza. A taxa de natalidade caiu, enquanto a taxa de mortalidade aumentou drasticamente, causando danos econômicos severos. Apesar dessa série de más decisões operacionais, Mao Zedong não se dobrou. Mesmo consciente de que todas essas medidas estavam causando a morte de milhões de chineses, ele estava disposto a pagar esse preço para evitar o ridículo internacional. A China não só não pediu ajuda à comunidade internacional, como continuou exportando alimentos e pagando a dívida com a União Soviética em grãos. Isso levou à situação em que os camponeses chineses acampavam às portas dos celeiros e armazéns de grãos, implorando às autoridades que abrissem as portas para que pudessem comer algo. Mao Zedong e seu governo não só estabeleceram uma política de absoluto secretismo sobre o que estava acontecendo, como também implementaram um regime de terror contra aqueles que protestavam contra a situação. Nem mesmo as crianças foram poupadas desse regime, e os castigos por roubar comida eram especialmente severos, mesmo que fosse uma raiz do campo. Esses atos eram punidos com as mortes mais cruéis. Provavelmente, o exemplo mais extremo é o de que os pais eram obrigados a enterrar suas crianças vivas, que famintas cometeram o grave erro de comer algum alimento que não estava permitido. Houve também milhares de casos de canibalismo e assassinatos com motivos canibais entre a população, casos em que, quando um parente morria, se conservava o seu cadáver em casa para que a família pudesse comer. Milhares de mortos ficaram nas ruas, pois os seus familiares não podiam enterrá-los, e muitos deles foram esquartejados e usados como fertilizantes. E esses são apenas alguns fatos que aconteceram durante a que ficou conhecida como a Grande Fome Chinesa, entre os anos de 1958 e 1961. A China enfrentou uma verdadeira catástrofe alimentar e demográfica. O número oficial reconhecido pelo governo chinês é de 14 milhões de mortos, mas estudiosos estimam entre 20 e 43 milhões de vítimas. Foi o pior período de fome e miséria registrado na história da humanidade. Meus queridos amigos, obrigada por chegar até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like e comente o que você achou. Se você é novo por aqui e gostou dessa história, por favor, inscreva-se ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Envio também um alô muito especial para vocês que são membros desse canal. Vejo vocês no próximo vídeo, meus queridos.